Bom, vou falar um pouco sobre um exercício, uma estratégia de como inferir sentido de uma palavra, inferir o significado ou se aproximar muito disso, sem saber exatamente o significado da palavra, né? Naqueles momentos que aquela palavra às vezes é o que define uma questão, né? Ou a gente acha que é o que define, mas nunca é uma palavra só que define, né? É sempre o entendimento do texto como um todo. Então, a palavra é, né, nuisance, né? Que é essa palavra aqui do quinto verso, que era, na verdade, né, onde até aparecia na alternativa correta, né? Então, existem dois exercícios que vocês precisam fazer, dois movimentos aí, meio que simultâneos, tá? Porque um depende do outro e não dá pra fazer eles meio que separados. Então, a primeira coisa que eu falo para os alunos é, travei numa palavra, né? Então, considerando que você entendeu, você entende a maior parte delas, né? Você travou em uma, não em 15 ou 20, né? Ou algumas, né? A ideia é tentar ver se você consegue verificar, né, a classe gramatical dessa palavra. Se é um substantivo, se é um adjetivo, se é um verbo. Dependendo até da classe gramatical, ela nem é tão importante. Ou a preposição não é tão importante. Pode ser que seja, mas não é tão importante quanto um verbo, né? Às vezes um adjetivo, ele é só uma qualidade, né? Às vezes ele não é tão importante quanto um verbo ou um substantivo, tá? Então vamos ver qual que seria a classe gramatical dessa palavra aí. No trecho ele fala words are a nuisance, né? Então a gente pega aí a oração. Então palavras são alguma coisa. Tem um a antes da palavra, que é um artigo. Então essa palavra nuisance a gente já sabe que é um substantivo. Toda palavra que vem antecedida com um artigo é um substantivo. Então a gente sabe que ele está falando as palavras são uma, alguma coisa. Né? Agora o que é esse alguma coisa? E aí, o segundo movimento que a gente vai fazer é o seguinte. Então, primeiro identifiquei se é um substantivo, se é um adjetivo, né? Se não tivesse, por exemplo, o artigo, a gente saberia que era um adjetivo, porque ele falaria: as palavras são bonitas, palavras são perigosas, palavras são interessantes. Então, poderia ser um adjetivo, tá? E também, por conta desse verbo de ligação, do verbo to be, né, o verbo are, que está conjugado, a gente sabe que esse substantivo ele tem algum tipo de valor qualitativo, né? Ele está qualificando a palavra. Né? Eu posso falar, as palavras são ruins ou as palavras são um problema, né? Essa palavra problema está meio que qualificando o que a palavra é, né? As palavras são problemáticas ou as palavras são um problema. Poderia falar isso, né? Então, ele tem uma característica de qualidade, essa palavra nuisance, né, em relação a palavras. Bom, então, e o que é essa palavra, né? Então, quando a gente continua, e aí o segundo movimento é olhar o período, né? Então, começa que ele fala but, né? Então, ele está dando uma ressalva, já fala assim, mais, né? Então, alguma coisa que ele fala antes é mais, ele vai estar meio que contrapondo, né? Então, mais eu digo a mim mesma, a mesmo, né? Palavras são alguma coisa. Beware of them. E aí cuidado com elas, né? Ah, mas eu não sabia que era beware. Poderia, né? Mas não é uma palavra também muito comum. Continua lendo, porque ele vai continuar falando do que essas palavras são, né? They can be so many things, não sei o que lá, né? Ah, tô travado. Continua. Vai ter palavras cognatas ali, né? Cognato é aquilo que parece com português. Então ele fala ali, todo o resto, quase até o final, ele está descrevendo o que as palavras são, né? O poema é sobre palavras. E ele fala paralyzing waves, a palavra paralyzing, que é paralisar, né? Paralisante. Então, é uma palavra já que a gente conhece, porque ela parece com português, né? A blast of burning air, burning, né? Que queima, né? Então, uma coisa que queima. A knife most willing to cut your best friend. Então, uma faca que vai cortar. Todos esses elementos estão trazendo o que pra gente, né? Que as palavras são o quê? Tem uma coisa mais. E aí, a minha ideia que eu falo para os alunos é: pensa em instâncias grandes, né? Então, a palavra eu gosto muito de trabalhar com positivo e negativo. Então, nesse caso, essa palavra nuisance, ela é mais provavelmente que ela seja positiva ou negativa. Se ela está classificando palavras e as palavras em seguida estão sendo classificadas como uma coisa ruim, que paralisa, que corta, que queima, né? Essa palavra nuisance provavelmente é negativa, né? Ela é uma palavra negativa, né? Inclusive, se você soubesse que, em seguida que ele fala cuidado com elas, né? A gente tem certeza aí que tem uma ideia negativa. Então, na hora de olhar para as alternativas, eu tinha que procurar alguma coisa que tivesse um aspecto mais, não necessariamente negativo, mas mais nesse campo semântico, né? E
tem a opção negativa, não era a resposta correta, mas óbvio você tem que olhar o restante da alternativa, né? Bom, para se saber, nuisance é incômodo, né? As palavras são um incômodo, é isso que ele tá falando. Mas dava pra chegar na alternativa certa, né? Porque ele tem uma relação conflituosa, porque ele fala no começo que as palavras they grow on me like leaves, né? Elas crescem em mim como folhas, né? Elas não parecem, they never seem to stop their slow growing. Elas nunca, não parecem que elas não vão parar de crescer. Então tem uma coisa meio involuntária, né, nas palavras que saem do eu lírico, né? E em seguida ele fala que elas são um incômodo, que elas são algo negativo, né? Para depois voltar no final, de novo repetindo essa ideia. Elas crescem em mim como folhas numa árvore, elas não param de crescer, né? De um silêncio. Então a gente tem uma relação aí meio oposta, né? De algo um pouco incontrolável e tal, que ao mesmo tempo também é algo que machuca, né? Que pode ser um incômodo. Então acaba sendo aí a letra B a correta, né? Conflituosa, pois elas, embora elas sejam incômodos, o eu lírico não tem controle sobre a presença delas, né? Então essa é mais ou menos uma explicação do exercício e também de como inferir sentido de palavras desconhecidas dos textos em inglês.